O Dr. Luiz, o médico do prédio ao lado do meu, ele encontrou um rato morto na porta do seu consultório. Ele achou por bem avisar o porteiro daquela situação, né? Só que o porteiro foi enfático com ele. Não há ratos no prédio. Só que naquela noite, como que para desmentir o porteiro, outro rato apareceu morto na porta do consultório. Naquela mesma noite, na porta do meu prédio, apareceram dezenas de ratos mortos. Eu nem consegui passar por eles sem pisar naquela massa elástica. Parecia que eles tinham morrido há poucos minutos. Na tarde do outro dia, o Dr. Luiz recebeu no seu consultório um jovem jornalista, o Wagner. Ele queria fazer uma reportagem sobre a quantidade de ratos mortos que se encontrava na cidade. Foi mais ou menos por aí que a cidade começou a vomitar centenas de ratos mortos. O serviço de desratização tinha que passar todas as madrugadas para recolher os cadáveres dos ratos. Dizem que homens e ratos aprenderam a viver juntos, né? Mas morrer juntos, com certeza não. Morrer devia ser um ato solitário e silencioso. Só que não foi para aqueles 6.231 ratos que foram apanhados só no dia 25. E no dia 28, esse número chegou a 8.000. 8.000 ratos apanhados mortos no único dia. A ansiedade foi no auge. No dia seguinte, as mortes dos ratos cessaram, bruscamente. O serviço de desratização deve ter apanhado uma quantidade insignificante de ratos. A cidade respirou. Foi nesse mesmo dia que eu vi o porteiro sendo carregado pelo padre João. Eu aproveitei para perguntar para o padre o que ele achava daquela situação dos ratos. Ele me dizia que era um castigo divino. Sei que nesse intervalo o porteiro caminhou até a lixeira e vomitou uma coisa verde. Os gânglios do pescoço e da axila dele tinham inchado, os braços e as pernas também. Sei que eu ajudei ele a acabar de chegar em casa e lá a gente mediu a temperatura dele. Ele estava com 39 graus de febre. À noite ele piorou. A febre chegou a 40 graus e ele delirava. Ele estava preocupado com os ratos. Quem é que numa situação dessa fica preocupado com ratos? Sei que os gânglios já tinham aumentado de tamanho de novo e o Dr. Luiz achou que devia tomar uma medida radical e isolar o porteiro. Só que naquele momento já não tinha mais nada o que fazer. O porteiro morreu antes de chegar no hospital. A morte do porteiro, ela significou o fim de um período de sinais estranhos, mas o início de outro, muito mais difícil. De repente a gente se deu conta de que estava num lugar em que os ratos saíam para morrer ao sol e os porteiros padeciam de doenças estranhas. Só que outras pessoas que não eram pobres nem porteiros também começaram a morrer. Foi aí que começou o medo na cidade. A nossa cidade é uma cidade comum, tranquila. É até difícil você perceber o que ela tem de diferente das outras. Aqui as pessoas trabalham muito para enriquecer, estão ocupadas com comércio, fazer negócios. Quando elas saem dos escritórios, passam nas mesmas avenidas, nos mesmos cafés, ficam nas varandas. Eu acho que o que a gente tem de original mesmo é a nossa dificuldade de morrer. Não, eu sei. Acho que ficar doente deve ser ruim em qualquer lugar. Mas eu acho que tem lugares, cidades e países que nos acolhem na doença. Que, sei lá, de certa forma a gente pode se entregar. Aqui não. Aqui o doente fica muito sozinho. O serviço hospitalar é péssimo.
Não tem leito para todos os doentes. UTI, então, nem se fala. Logo, as enfermarias ficaram abarrotadas de gente e a prefeitura baixou um decreto que os hospitais deviam tomar medidas técnicas para poder escolher, principalmente quem ia para os leitos de UTI. Os jovens têm mais chance de sobreviver, portanto, eles devem ter preferência, falou o diretor do hospital. Eu acho que a gente tem dimensão da morte quando ela chega assim, num lugar como esse. Foi só depois disso tudo que a prefeitura decretou o isolamento social e a quarentena. Muitas pessoas estavam com febre na cidade naquele momento. Esses foram os primeiros casos da doença e foram preocupantes porque os boletins médicos eles só informavam que os remédios usados apenas davam respostas negativas. E a imprensa, tão discreta no caso dos ratos, não mencionava nada. E enquanto cada médico não tinha tido conhecimento de 2 ou 3 casos, também ninguém se mexia, mas bastou uma pessoa pensar em fazer a soma, e a soma das mortes foram alarmantes. Os casos mortais multiplicaram-se, aí sim, evidenciou-se, mas somente para as pessoas que estavam preocupadas com aquela curiosa doença, que se tratava de uma epidemia. As doenças são comuns, mas nós não acreditamos nelas quando elas não se abatem sobre nós. Muitas pessoas associam as doenças às guerras. Dizem que quando estoura uma guerra, é comum dizerem que ela não vai durar muito tempo, até porque seria uma idiotice. As doenças, como as guerras, elas sempre encontram uma maneira de pegar as pessoas desprevenidas. Eu estava desprevenido, assim como as pessoas da cidade. E a tolice, ela insiste. Na verdade, a maioria das pessoas elas não acreditavam na doença. Falavam que esse mal não estava à altura dos homens. Diziam que era um sonho ruim, que iria passar, que era irreal. Mas só que ela não passou. E eu sei que de sonho mal em sonho mal, quem passou foi os homens. E os teimosos em primeiro lugar. Os médicos tentaram trazer de fora da cidade algum remédio que pudesse combater a doença. Mas logo eles começaram a demonstrar o primeiro sinal de cansaço. Eram vertigens, mas não tinha nada a ver com o sintoma da doença. Na verdade, era o medo se manifestando. Eles então começaram a frequentar os bares ainda lotados e eles sabiam que era um gesto idiota. Eu entendo porque, na verdade, eles queriam era calor humano. Mas o que não saía da cabeça dos médicos eram as medidas ineficientes adotadas pela prefeitura. 2 pavilhões erguidos de improviso para receber os doentes. E mesmo pedindo às autoridades que tomassem mais medidas, o que eles recebiam era uma resposta vaga. E logo aqueles que viam a doença de frente, e eles sabiam que ela ia se espalhar e as vítimas iriam aumentar. E foi isso que aconteceu. Bom, no primeiro momento da doença, parecia muito que as pessoas tinham muita dificuldade em compreender o isolamento, a quarentena. Havia, sim, os sentimentos comuns, como a separação ou então o medo. Mas as pessoas continuavam a colocar em primeiro plano as preocupações pessoais. Ninguém aceitava ainda verdadeiramente a doença. A maior parte era sensível àquilo que perturbava os seus hábitos ou então atingia os seus interesses. E aí, simplesmente as pessoas continuavam a circular nas ruas e a se sentar na mesa dos restaurantes. Mesmo nas horas mortas,
várias pessoas enchiam as ruas e os restaurantes. E o número de pedestres se tornou muito mais considerável que o normal. Era como se, por hora, essas pessoas não estivessem ainda desempregadas, mas de férias. E aí a cidade vinha com a ilusão de um lugar em festa, onde o trânsito e o comércio tivessem sido fechados para permitir a realização de uma manifestação pública. E essas pessoas que estavam nas ruas estivessem invadindo as ruas para participar dessa comemoração. O que as pessoas ainda não haviam entendido é que o tipo das relações e a qualidade iam sofrer alterações. E aí, para todos nós, aquele sentimento que fazia a nossa vida e que nós pensávamos que conhecíamos bem, ia assumir um novo aspecto. Então, maridos e amantes que tinham a maior confiança nas companheiras se revelavam ciumentos. Homens que se julgavam volúveis no amor se redescobriram constantes. E até filhos que viviam junto da mãe, mal olhando para ela, depositavam toda a preocupação e angústia. Essas separações muito brutais deixavam todos muito perturbados. E aí assim cada um teve de aceitar a viver só diante do céu. E simplesmente aceitar. Houve um caso, entre vários, mas que me chamou um pouco mais de atenção. Foi um senhor chamado Antônio. Em um dia comum, ele acabou fazendo umas confidências pessoais ao Dr. Marcos, que cuidava do caso. Esse senhor havia casado muito jovem e foi justamente para se casar que ele abandonou os estudos e arrumou um emprego. Jane, a sua noiva, e ele nunca haviam saído do bairro, e aí um dia, diante de uns enfeites de Natal, o casamento foi decidido. Mas o resto da história é muito simples. Eu acredito que o mesmo para todo mundo. A gente se casa, ama ainda um pouco, mas trabalha muito. E aí trabalha tanto que se esquece de amar. Claro que não era preciso muita imaginação para compreender o que ele queria dizer. Ele foi deixando correr as coisas, sabe? Se tinha calado cada vez mais e aí não cultivava naquela mulher jovem a ideia de que ela era amada. Os anos foram passando e um dia ela foi embora. Na verdade, ela não partiu só. O Antônio sofreu muito, muito mesmo. Ele teria podido recomeçar, mas, segundo ele, faltou acreditar. Um dia, ele escreveu uma carta, assim como ela, e aí, mais uma vez, faltou coragem para enviar. Ele escreveu mais ou menos assim: há muito que eu penso nessa separação, mas enquanto nós somos amados, nós somos compreendidos sem palavras. Mas uma pessoa não ama sempre. Eu sei que em dado momento eu devia ter encontrado palavras para não te deixar ir, mas eu não consegui. Antônio, enquanto falava, assoava o nariz em uma espécie de guardanapo xadrez. Depois ele limpou o bigode. E aí, como uma grande parte das pessoas que compartilhavam desse mesmo sentimento de abandono, ele estava a 1000 léguas dessa doença. Uns 3 dias depois, ele adoeceu. E aí, no seu leito de morte, ele lembrou das palavras da sua esposa. Ela
Antes de partir, deixou escrito: Antônio, eu gostei muito de você. Muito mesmo. Mas agora eu estou cansada. Eu não me sinto feliz por partir, mas não é necessário ser feliz para recomeçar. Nesse momento da doença, as igrejas resolveram fazer uma espécie de preces coletivas, que iriam terminar no domingo, com a grande missa. O domingo chegou, junto com uma chuva fortíssima, mas isso não impediu das pessoas irem para a igreja. A igreja estava lotada, cheia até os últimos degraus. E aí, com essa chuva, um cheiro de incenso e de molhado, entrou na igreja o Padre José, um homem bonito, forte, de voz firme, que com uma única frase deu o tema de todo o seu sermão. Irmãos, caístes em desgraça. Irmãos, vós os merecestes. Os fiéis se olharam assustados, mas no fundo todo mundo entendeu. Estamos fodidos. Por coincidência, nesse domingo pós a missa, começou na cidade uma espécie de medo generalizado. A atmosfera já era outra. Só que não se sabia se esse medo estava só na atmosfera ou nos corações das pessoas. Um exemplo bom disso é o jornalista Roberto. Ele fazia o seu trabalho de jornalista, mas a cada momento e a cada oportunidade, ele buscava nas autoridades uma forma de sair da cidade. Só que as autoridades falaram que ele não era tão especial assim. Muitas outras pessoas queriam sair da cidade e não podiam. Estava fechado. Aconteceu com ele um caso engraçado, porque chegou para ele um documento para ele preencher nome, o endereço de onde ele realmente mora, contatos de parentes e amigos próximos, e ele ficou todo feliz achando que era o momento que ele ia sair da cidade. Só que não. Esse documento era para caso ele viesse a adoecer da doença e morrer dela, as autoridades tinham que saber se iam tirar os gastos de algum parente ou dos cofres públicos. No dia seguinte da chuva, começou o verão, com sol forte e uma subida vertiginosa do número de vítimas. E é ainda o Tales que nos dá essa visão mais precisa. Ele percebeu que as autoridades pararam de divulgar para os jornais, as revistas e rádio as centenas e milésimas mortes por dia para começar a anunciar 110, 240, 380 mortes por semana. Hipócritas. Como se 240 fosse um número menos importante que 7.880 mortes. O clima da cidade agora era de um total abatedouro. Nessa mesma noite, Tales ele tinha um encontro com o Dr. Alberto. Ele queria, de alguma forma, colaborar, contribuir. E ele percebeu que as autoridades sanitárias eram péssimas. Faltavam homens, tempo, e que as autoridades estavam buscando pessoas para ajudar. Tanta gente querendo se voluntariar, por que não convida essas pessoas? Mas não, estavam atrás dessas pessoas, de homens. Então Tales falou que era só o doutor Alberto autorizar, que ele iria atrás desses homens e, claro, formaria o primeiro núcleo. O Tales sabia que esse trabalho podia ser mortal. Mas essa doença, ela tem um lado peculiar, que abre os nossos olhos, que obriga a gente a pensar. Claro, como todos os males desse mundo. Mas o que é verdade em relação aos males desse mundo é verdade também em relação a essa doença. Ela pode servir para engrandecer alguns. No entanto, quando você olha a dor e a miséria que ela traz,
tem que ser cego, louco ou covarde para olhar para ela e não se resignar. O jornalista Tarcísio se pôs a trabalhar e formou o primeiro grupo de voluntários. Depois, outros se formaram. Algumas pessoas falaram mal da formação desses grupos. O mal que existe no mundo provém quase sempre da ignorância. Os pessimistas da cidade diziam nada servia para nada e que era preciso se resignar, se entregar à doença. Mas Tarcísio, Ricardo e seus amigos, para isso, só tinham um pensamento: lutar. Lutar de todas as maneiras. A maioria sabia que a questão consistia em impedir o maior número possível de mortes. E o caminho era combater a doença. Essa atitude não era nenhum ato heróico. Daí, era natural que Gustavo investisse toda a sua energia e convicção na fabricação do soro. Ali, mesmo com o material precário. Já Carlos, meu Deus, Carlos, que de herói não tinha nada, esperava pelo seu soro. Por isso que ele assumiu um grupo de voluntários na área sanitária. Uma parte com o trabalho de assistência preventiva nos bairros mais pobres. Introduzia noções básicas de higiene, crucial para deter a doença. A outra parte auxiliava os médicos nas visitas domiciliares, garantia o transporte dos doentes ao hospital e, quando não tinha alguém habilitado, dirigia os carros dos mortos e dos doentes. O Carlos também era responsável pelo levantamento estatístico, importante no controle da curva da epidemia. A doença chegou ao seu auge. E Roberto estava desesperado e decidiu sair da cidade de forma ilícita. Se instalou na casa de 2 guardas. A passagem para o outro lado da cidade assim seria muito mais fácil. Foram semanas de tentativas de fugas frustradas. O jornalista então tomou uma decisão radical. Ligou para Ricardo e disse que queria trabalhar como voluntário. O médico concordou e agradeceu. Bom, chegou a primavera e com ela a esperança de que essa doença fosse embora de uma hora para outra. E ninguém tinha preocupação de ficar especulando quando é que ela iria embora, já que todos estavam convencidos de que essa doença não duraria para sempre, né? Mas à medida que os dias iam passando e as mortes não diminuíam, as pessoas começaram a se preocupar, pensando que talvez essa desgraça duraria para sempre. Mas ao mesmo tempo, o fim dessa epidemia passou a ser a esperança de todos. Eu tenho um vizinho que ele sofre de delírio e ele atribui aos magos e aos santos da Igreja Católica essas profecias que são passadas de mão em mão. E ele diz também que os jornais vão logo tirar proveito dessa nova mania da cidade e reproduzir esses textos para que circulassem. Essas profecias, ele não as lê com menos avidez que aquelas histórias sentimentais escritas outrora em tempos de saúde. E ele também compara essas profecias com aquelas peças do passado e delas tira semelhanças. Mas as que ele mais gostava mesmo, com certeza, eram aquelas que anunciavam uma série de acontecimentos de cunho apocalíptico, cuja complexidade dá margem a todo tipo de interpretação. E ele era contra o distanciamento social, chamado de quarentena, né? E que no início era apenas uma mera formalidade e tinha sido organizado por Gilberto e Antônio de uma forma muito rigorosa. Inclusive, eles tinham exigido que os membros de uma mesma família ficassem isolados uns dos outros,
Porque se algum dos membros fosse infectado, ele não transmitiria para os demais, né? E acreditava piamente que essa doença já era o início do fim do mundo. Ora, eu penso que eu sou obrigado a concordar com esse meu vizinho delirante. De resto, o que torna comum a todas as profecias é que elas eram tranquilizadoras. Somente essa doença não era. Os enterros perderam todas as formalidades. Ficaram muito mais simples. Assim, isso em favor da eficiência. Porque os caixões escassearam, faltou pano para as mortalhas e faltou até lugar no cemitério. Bom, daí as autoridades resolveram agrupar as cerimônias e multiplicar as viagens que eram feitas entre o hospital e o cemitério. O hospital, ele tinha nesse momento, ele tinha 5 caixões. Aí assim, uma vez que esses caixões eles estavam cheios, uma ambulância os transportava até o cemitério. Aí chegando lá, eles retiravam os corpos dos caixões e colocavam eles em macas. E essas macas elas ficavam num canto, num local separado. E então esses caixões eles eram desinfectados com uma solução antisséptica. Eles voltavam para o hospital e essa operação ela recomeçava várias e várias vezes. Bom, enquanto isso acontecia, eles já tinham feito 2 fossas enormes no cemitério. Tinha a fossa dos homens e tinha a fossa das mulheres. E assim, foi só muito tempo depois que acabou esse pudor. E aí eles passaram a enterrar todo mundo junto. Então eles traziam aquelas macas, deixavam os corpos escorregarem para o fundo da cova e jogavam uma camada de cal por cima. E depois eles jogavam terra. Mas assim, só até uma certa altura. A fim mesmo infelizmente, poupar espaço para todos os corpos que precisariam ser enterrados. Muitos enfermeiros e coveiros, eles morreram dessa doença. Só que assim, nunca faltou gente para exercer essas funções durante o período que durou a epidemia. O cemitério já estava ficando lotado e não adiantou nada derrubar muros ou abrir covas e terrenos vizinhos. Foram necessárias soluções ainda mais radicais. Então eles passaram a fazer os enterros à noite. Assim, o que demandava muito menos cuidado. Mas isso não foi o suficiente. Então foi bem aí que eles tiveram uma ideia. Eles tiveram a ideia de cremar os corpos. E para isso eles utilizaram um forno de queimar tijolos que ficava a leste da cidade. E assim, teve um funcionário da prefeitura que ele sugeriu utilizar os antigos bondes. Os antigos bondes que serviam antigamente para transportar os turistas pela orla marítima. Sabe, para agora carregar os corpos dos mortos até o forno. Isso é um absurdo demais isso. Aí durante os primeiros dias, pela manhã, uma nuvem bem densa cobriu os bairros orientais da cidade, de modo que as pessoas reclamaram e ameaçaram até abandonar as casas. A prefeitura tem que fazer alguma coisa. E ela fez. A prefeitura construiu um sistema de canalização. E bem, esse sistema de canalização, ele conseguiu dissipar toda aquela fumaça que tinha ficado acumulada. Essas consequências foram as consequências assim, mais extremas que aconteceram durante essa epidemia. E assim, eu me pergunto se as pessoas elas estavam ficando acostumadas com essa situação, sabe? Porque no início elas sentiam a perda do ente querido, elas
elas tinham saudade. Elas sentiam falta do seu sorriso, do seu rosto, do seu afeto. Mas aí, com o passar do tempo, elas parece que elas não sentiam mais nada, sabe? Elas eram vistas nas esquinas, nos cafés e até mesmo na casa dos amigos, distraídas, dormentes. A nossa cidade, ela parecia uma grande sala de espera. Essa doença, ela retirou a capacidade das pessoas de sentirem o amor, a solidariedade para com o outro e até mesmo a amizade. Nós todos parecíamos um bando de robôs. Então, foi mais ou menos na época em que estávamos todos perdendo a nossa sensibilidade. Levaram ao Dr. Ricardo uma mulher que estava em pleno delírio e que apresentava todos os sintomas da doença. Ela ficou em observação e notaram na manhã seguinte que a febre dela havia baixado. E durante o dia inteiro não subiu. Mas à noite subiu alguns décimos. Só que logo na manhã seguinte, a febre dela havia desaparecido completamente. O doutor Ricardo, ele contou para o Tiago que ela era uma exceção, porque se salvara contra todas as regras. Mas o que ninguém sabia era que naquela mesma semana mais 4 casos semelhantes ao da mulher se apresentariam no serviço do médico. Mas embora essa retirada brusca da doença fosse algo inesperado, todos nós havíamos acabado de passar por um mês que só provava que estava cada vez mais difícil contar com o fim próximo da epidemia. Mas a gente não podia negar o fato de que as estatísticas tinham baixado. Porém, a doença não parou no dia seguinte. Mas aparentemente ela enfraquecia mais depressa do que se poderia esperar. E com isso, a doença em 3 semanas e em quedas sucessivas, ela enfraqueceu quase que por completo. E as estatísticas caíram ainda mais. Bom, ao ver a doença liberar vítimas já marcadas, exacerbar-se em certos bairros durante 2 ou 3 dias enquanto desaparecia totalmente de outros, multiplicar as vítimas na segunda para na quarta deixá-las escaparem quase todas, podia-se dizer que a doença estava acuada e que vez ou outra ela se animava em uma espécie de sobressalto, levava 3 ou 4 vítimas cuja cura já era esperada. Porém, num conjunto a infecção recuava em toda a linha. Os comunicados da prefeitura afirmavam que a vitória estava ganha e que a doença perdia suas posições. Mas era difícil dizer que se tratava de uma vitória, porque tinha-se apenas uma impressão de que a doença se esgotara, momentaneamente. Mas com essa informação a população viveu uma agitação secreta. Até, acho que meados de janeiro, foi porque foi na segunda semana de janeiro que as estatísticas baixaram tanto, que após uma consulta à comissão médica, a prefeitura pôde finalmente confirmar, que a vitória estava ganha e que a epidemia podia ser considerada erradicada. A quarentena, ela acabou numa manhã de fevereiro, apenas 2 semanas atrás. Todo mundo comemorou. O povo, a imprensa, o governo. Nesse dia, os trens eles não paravam de chegar na estação, que até esse momento ela estava bloqueada por causa da doença. Na cidade, os ônibus eles voltavam a circular lotados, mostrando para todo mundo que enfim havia chegado aquela tão sonhada liberdade. Pelas ruas da cidade, as pessoas voltavam a circular, tentando recomeçar sua vida social, trocando entre si olhares tímidos, sorrisos discretos. Na estação,
os passageiros, quando desembarcavam, sabe aquelas solidões que elas são intermináveis? Elas terminavam ali, num segundo, no momento que aqueles braços exultantes se encontravam com aqueles corpos que eles já tinham esquecido devido ao tempo. Nesse dia, todo mundo foi para as ruas para comemorar. As pessoas queriam celebrar esse momento que havia acabado o tempo do sofrimento e não começaram do esquecimento. Mas eles estavam meio alheios à realidade. Eles ignoravam aqueles que haviam desembarcado na estação e descoberto que os seus entes queridos tinham sido abandonados em covas anônimas ou que tinham virado cinzas. Para essas pessoas, bem como para mim, que perdi toda a minha família, né? Para nós, a doença não havia acabado. A doença, ela nunca acabará. Mas ninguém se importava com os nossos sofrimentos. Ninguém ligava para as nossas solidões. As pessoas só queriam dançar e se divertir. Para vocês terem uma ideia, pelas ruas da cidade, os carros circulavam com dificuldade. Estava tudo invadido pela multidão. Todas as igrejas rezando suas ações de graça. Os bares, diante de seus balcões lotados, distribuíam bebida à vontade para todo mundo. E essas pessoas riam, se divertiam, gritavam, sem parar. Toda essa igualdade entre as pessoas que a presença da morte não conseguiu formar, ela se estabelecia agora, com a alegria da libertação, pelo menos por algumas horas. Mas eles se esqueciam que essa alegria estava sempre ameaçada. Os vírus, eles não morrem, eles não desaparecem nunca. Eles podem ficar adormecidos nos móveis, nas roupas. Eles podem aguardar pacientemente nos quartos, nas salas, nos livros, na papelada. Eles podem ficar em qualquer lugar. Essas pessoas ignoravam que talvez voltasse o dia que, para desgraça, mas também para o ensinamento delas, um vírus, ele acordaria um animal qualquer e esse sairia da sua toca para morrer. E logo depois dele seria a nossa vez. Porque os vírus, a questão não é saber se ele virá, mas sim quando. O ciclo da morte, ele recomeçará. Eu estou vendo um rato morto na minha frente agora. Os ratos começaram a sair. Eles estão saindo dos buracos, das rachaduras das paredes velhas. Eles estão saindo do escuro para morrer ao sol. É o prenúncio do novo vírus.